5 curiosidades da franquia Resident Evil, parte 2. Número 1. Resident Evil entrou para o livro dos recordes pelo pior diálogo. Em 2008, Resident Evil entrou para o livro dos recordes por um motivo um tanto quanto infame, por um diálogo ruim. O jogo levou o prêmio de pior diálogo dos games, por frases como "é uma arma, é muito poderosa, especialmente contra coisas vivas", ou pela famosa "essa foi por pouco, você quase virou Jill Sandwich", que marcaram a franquia. Número 2. Os principais antagonistas da franquia são diferentes vírus. À primeira vista, pode parecer que os principais inimigos da franquia Resident Evil são zumbis. No entanto, os grandes vilões são, na verdade, os diferentes tipos de vírus e parasitas. Com seus efeitos devastadores, além do T-vírus dos primeiros jogos, a série teve também o G-vírus, o NE-alpha, Type, o Las Plagas, o T-Verônica e o Ouroboros, e alguns outros. Por isso, ao longo dos games, o jogador enfrenta diferentes tipos de armas biológicas e mutações criadas a partir desses vírus e parasitas. Número 3. Devil May Cry seria Resident Evil 4. A franquia de hack and slash da Capcom, Devil May Cry, teve as suas origens em Resident Evil. Inicialmente, o time de desenvolvimento queria apresentar algo totalmente diferente no quarto capítulo da franquia de Survival Horror. A ideia, na época, era fazer um jogo mais estiloso e repleto de ação, protagonizado por um personagem chamado Tony, que teria habilidades sobre-humanas obtidas por meio de biotecnologia. Com o andamento do projeto, os desenvolvedores perceberam que estavam se afastando não apenas do gênero Survival Horror, mas também dos temas principais de Resident Evil. Por isso, o conceito e elementos desenvolvidos acabaram deixados de lado, e posteriormente foram reaproveitados em Devil May Cry. Número 4. Referências à banda Queen. Os irmãos Chris e Claire Redfield, dois protagonistas do jogo, certamente são grandes fãs da banda Queen. Em Resident 2, o famoso colete de Claire possui estampada a frase Made in Heaven, feito no paraíso em português, que é o nome do último álbum do Queen com a sua formação mais famosa. Chris também tem uma jaqueta com a mesma frase. Número 5. Quase teve um filme dirigido por George Romero. George A. Romero é um dos diretores de cinema mais influentes quando se trata de histórias de zumbis. Ele foi o responsável por clássicos como A Noite dos Mortos-Vivos, Dia dos Mortos e Despertar dos Mortos, além de ter dirigido também o comercial japonês de Resident Evil 2. Quando a Capcom teve a ideia de fazer um filme de Resident Evil, Romero foi sua primeira escolha. No entanto, a visão do diretor era de fazer um filme que reproduzisse os eventos do game com fidelidade, o que ia contra a proposta da Capcom. A desenvolvedora pretendia contar uma nova história original que fosse simplesmente ambientada nesse universo. Ou seja, o diretor realmente queria fazer um filme de Resident Evil e a Capcom não. E se vocês quiserem ver a parte 1, volte uns 2 vídeos no meu canal e não esqueça de deixar aquela curtida, favoritar o vídeo e seguir o canal Poligonado para ficar informado na indústria dos games.